para nós. A tua graça, teu Espírito ilumine cada mente e coração nesta noite, a nos curvar e dobrarmos diante da tua santa preciosa voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mateus capítulo 19. Tem alguns textos que até costumo dizer para os irmãos que não precisava nem a gente abrir a Bíblia, né, para nós lermos e qual. Esse é um desses. Lucas 19, dos versículos 16 a 22. Vamos ler juntos? Toda a igreja, como um coro celestial, lendo esse texto santo da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Leamos. Eis que alguém respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, e que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser bem feito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ele, porém, ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aqui, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra nesta noite. Lembro-me há muitos anos, e eu não sei se eu já contei esse exemplo para os irmãos. Pastor, nosso pai na fé, pastor Laudemiro, lá na igreja presbiteriana de Meruoca, ele trouxe uma mensagem que eu lembro, nunca esqueci daquele tema. E ele contou um exemplo, a título de introdução, dizendo o seguinte: uma pessoa chega na beira de um abismo, ou de lá nós chamávamos de grota, de riacho, uma ribanceira, e ele imagina que vai pular lá do outro lado, 3 metros de distância. Só o Daniel consegue dar um pulo desse, né? Aí a pessoa vai e pula essa distância, pega a carreira de 20 metros, é o Jonathan nessa carreira, e ele desafia a pular o barranco para o outro lado. Só que quando ele vai pular, ele vai, se esforça, chega quase do outro lado, só segura as mãos, mas cai dentro do buraco. E lá dentro do buraco diz assim: quase consegui. Encostei a mão ainda, quase consegui. Mas a realidade é que esse quase consegui não foi o suficiente, porque ele estava falando isso de onde? De dentro do buraco. E eu queria conversar hoje com os irmãos sobre esse assunto. Talvez quase salvo, mas perdido. Você já se imaginou olhando desse jeito? Sou quase um salvo, mas parece que você está falando isso lá dentro de buracos. Porque se olhar para dentro do seu coração, tem tanta coisa que precisa ser modificada, que você sabe disso, eu sei disso, precisa ser alcançados pela graça de Deus. Então, às vezes, na nossa vida religiosa, nós podemos estar dizendo isso: olha, eu estou bem em um monte de coisas. Eu canto, eu oro, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas falta alguma coisa no seu coração nesta noite? Você realmente proclama em alto e bom som que é salvo em Jesus? Eu queria tirar o exemplo desse jovem.
que a gente só olha que ele era rico, mas tem muito mais do que isso aqui nesse texto. Eu queria que nós observássemos muito bem se nós realmente vivemos como salvos ou se nós gostamos de estar aqui na igreja, religiosamente. Não, pastor, eu sou uma boa pessoa. Sim, tem muita gente que nem gosta de vir para a igreja e que se intitula boa pessoa também, não tem? Tem até gente que se atreve a dizer para nós o seguinte: eu nem vou para a igreja porque lá tem pessoa pior do que eu. Você já viu gente assim? Tem. Então, o que o texto aqui ensina para nós nesta noite? Vamos para ele. Eu queria tirar algumas lições dentro desse tema. Eu estou salvo ou estou perdido? Quase salvo ou perdido? Então, vamos analisar um pouquinho. O texto vai nos dizer que Jesus encontrou alguém, e esse alguém aproximou-se de Jesus e perguntou para ele: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha uma pergunta interessante. E hoje tem muita gente que acha que a vida eterna, que morar no céu ou morar no inferno, não lhes preocupa. Mas a realidade é que preocupa. Porque todos nós, todo homem, todo ser humano, Deus colocou lá um senso da religião. Somos espirituais. Certo ou errado, temos um senso de espiritualidade que você demonstra alguma coisa. Por exemplo, lá na Índia eles adoram uma vaca. A espiritualidade deles, a devoção deles, levam para isso. Mas o ser humano foi criado espiritual. Por isso que ele tem perguntas sobre isso. Sabe aquelas perguntas de não sei de onde vim, para onde eu vou? Isso é de quem não crê em Deus. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Nós não temos dúvida. Mas esse jovem, essa pessoa se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Eu queria chamar a atenção aqui em algumas palavrinhas. Por exemplo, o que eu preciso fazer? Vocês já perceberam essa questão? Para ir morar no céu, nós vamos ver no decorrer do texto que aquele jovem, para ele mesmo, já se intitulava como a melhor pessoa da face da terra. Então parece que o que ele está querendo saber é: eu preciso fazer alguma coisa ainda? E quando nós fazemos tipos de pergunta assim, nós queremos a resposta é assim: não precisa não, você já é bom. Talvez fosse aquilo que aquele jovem queria escutar. E eu queria, a primeira coisa, falar hoje sobre dessa falsa aparência de salvo, mas perdido, é o problema da autojustificação. Eu olhar para mim mesmo e dizer: eu sou um cara legal, não tenho nada de errado, sou gente boa. Né? E quando ele pergunta: eu preciso fazer alguma coisa ainda para ir morar no céu? Com a graça de Deus, o Senhor vai nos dizer que não absolutamente nada eu posso fazer para ir morar no céu, não é verdade? Mas quando eu fico perguntando: eu preciso fazer? Quantos de nós às vezes vêm para a igreja porque acha que é vindo para a igreja que eu vou morar no céu? É como se a igreja fosse um ritual. E não é assim. Eu venho para a igreja porque em Cristo Jesus eu já sou um cidadão dos céus. Mas parece que muita gente vem se arrastando como se fosse sacrifício, coração cheio de pecado, cheio de imundícia. Mas aí, o que eu preciso fazer para ir morar no céu? Mas a palavra, o que eu preciso fazer de bom? Dar esmola? Ajudar um necessitado? Cumprir religiosamente com o que a igreja pede? De alguma maneira, aquele jovem está procurando justificar o que ele já fazia e quer receber a resposta que talvez o seu coração o faça. Mas uma palavra aqui, ele chega para Jesus com um título. Não é só, ele diz: mestre, não é que diz o versículo 20? Mestre, o que eu preciso fazer? Talvez nós, quando chamamos alguém de mestre, nós estamos falando de uma pessoa que tem um nível de diplomas alto, conhecimento alto. Mas na realidade da época não se falava nem em papel, em diplomas.
mas em conhecimento mesmo prático. Era por aquilo que o cara demonstrava saber que ele era mestre. Conhecimento legal da lei, da tradição dos anciãos, da própria Bíblia no Antigo Testamento. Esse cara domina. Os famosos escribas que dominavam a lei, a tradição judaica, eram mestres. Eram mestres. Bem provável que aquele jovem já sabia de alguma coisa de Jesus. Ele chega e diz assim: mestre, o que é que eu preciso fazer? É bem provável, se ele tivesse chegado para um dos escribas, os escribas tivessem dito: como é que está a sua vida? Ele assim, 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 assim. O escriba iria dizer: rapaz, você é o melhor cliente da igreja. Você faz isso aí mesmo, guarda tudo isso aí. Guarda tudo isso aí. Só que ele não foi para um mestre qualquer. Ele foi para o Senhor dos Senhores. E eu queria fazer aqui, vou usar a minha própria pessoa para fazer uma comparação de talvez como aquele homem se aproximou de Jesus. Mestre, ou religioso em alta patente. O que é que eu preciso fazer? Sou um membro da sua igreja para ser salvo. Talvez esse é o tipo de conversa. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando no seguinte: eu sou o pastor da igreja. Minhas funções pastorais com vocês envolvem bem um monte de coisa. Se vocês forem lá ver o nosso manual, competência do ministro, vocês vão se assustar. É orar pelos crentes, orar por eles, né? Visitar os enfermos, atender às suas necessidades, pregar a palavra, cuidar, andar com cada um. É um monte de coisa na prática que envolve o caminhar de um pastor da Igreja de Deus. Mas é bem provável que aquele homem não olhou para Jesus como um pastor desse jeito. Só que às vezes pode ter pessoas que ignorem todas as responsabilidades pastorais na prática e simplesmente olhem para mim e me digam assim: reverendo, eu estou indo bem? Olha como é diferente. O título, né? Foi assim que aquele homem se apresentou: ô mestre, eu estou indo bem? Porque por todo esse texto que nos mostra que aquele homem não queria ser pastoreado, ele queria reconhecimento. Então aí está o problema da autojustificação. É eu querer ser reconhecido por aquilo que eu acho que sou, por aquilo que eu acho que eu faço. Como está seu coração nesta noite em relação a isso? Você está aqui porque reconhece que precisa de Deus, ou você às vezes pensa que Deus é que precisa de você? Você acha bom o suficiente? Aquele homem chegou assim, daquele jeito. Mas o texto continua e a resposta de Jesus vai confrontar. E nesse perigo do parecer que está salvo, mas perdido, Jesus confronta aquele homem, ou argumenta sobre com ele sobre aquilo que ele pergunta. Olha o que diz o versículo 17. Jesus respondeu e disse: por que você me pergunta acerca do que é bom? Interessante o que você me pergunta acerca do que é bom? Por que você faz uma pergunta para mim acerca se você pode fazer alguma coisa de bom? Porque em seguida Jesus diz: só existe um que é bom. Tem muita gente, eu já escutei até gente perguntando para mim, dizendo o seguinte: Jesus não quis dizer ali que ele não era bom, que só Deus é bom. Jesus não está falando de pessoas, Jesus está falando de atos de bondade ali. Está falando de atos de bondade. Então o que Jesus quer dizer aqui na hora que ele diz só existe um que é bom, que é Deus? Jesus está dizendo para aquele jovem: meu jovem, a resposta é: não tem nada de bom que você consiga fazer, porque bondade só está em quem? Em Deus. E se a pessoa perguntar sobre se é bom a Deus, Jesus não quis dizer que é bom, Jesus é Deus ou não? É. Então, não existe nada de bom em nós que possa agradar o coração de Deus.
Jesus responde isso e perguntou: por que você me fala acerca disso? Por que você me pergunta? Só existe um que é bom, e é Deus. Em nós não há bondade que agrade o coração do Senhor. Mas sabe, não sei se os irmãos lembram ainda das mensagens que a gente tem trazido nesses domingos passados, é que mesmo sem termos nada de bom, o Senhor se agrada de estarmos aqui, porque é Ele quem nos atrai, é Ele quem nos chama, e diz assim: mesmo você não prestando, mas eu tenho prazer em você nesta noite, aqui. Mas não pergunte para Deus o que é que você pode fazer de bom para Ele agora, porque Ele tem nada, absolutamente nada. Só Ele manifesta graciosamente sua bondade para nós nesta noite e em qualquer lugar. Mas aquele jovem é confrontado. E Jesus vai buscar lá na religiosidade dele. E Jesus perguntou, diz para ele: se quer ser bom, se você quer fazer alguma coisa, se quer entrar no céu, na vida eterna ou na vida. Interessante que a palavra que usa é só a vida. Jesus chama aqui os vindouros de vida, né? Você quer entrar lá? Aí Jesus diz: guarde os mandamentos. Guardar o mandamento, tem muita gente que entende aqui como decorar os 10 mandamentos. E não é. Guardar é muito mais do que decorar. Quem aqui dos irmãos tem alguma coisa guardada e bem guardada? As 7 chaves, cadeado e tudo. Quanto mais o que consideramos importante temos, mais bem guardado a gente não quer ter, não é verdade? Lá na sua casa é bem capaz de que você não ligue muito para uma moedinha de 5 centavos. Joga, você chuta. Junta aí, menino. Não serve para nada não. Ah, mas eu duvido você fazer isso com a cédula de R$200. Eu estou falando aqui, mas eu nem vejo. Eu vi a irmã Claudete mostrando para mim um dia desse uma série de R$200. Mas tinha uma fotografia dela, eu percebo que eu acho que não era verdadeira não. Ela disse que a verdadeira era uma cédula que tinha de R$1 lá no bolso dela. Mas quanto mais valioso para nós, mais nós guardamos, não é verdade? E o que é que o Senhor diz aqui? Tu guardas os mandamentos. Talvez a chave aqui do nosso entendimento é: você considera realmente precioso para você aquilo que é de Deus e guarda no teu coração? Se nós vamos buscar legalmente a raiz desse guardar, nós vamos ver lá nos mandamentos, guarda a palavra no teu coração, guarda a palavra no teu coração, não é assim? Porque ali está o teu tesouro. Então guardar não é somente dizer assim: eu gosto de Deus. Mas qual foi a resposta do jovem? Eu guardo. Tudo isso eu tenho guardado desde a escola dominical, desde os estudos bíblicos de criança, desde quando os meus pais me levavam lá para a igreja, para a sinagoga, eu guardo esses mandamentos. E vai citando, né? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, eu guardo tudo isso. Jesus não focou tanto na primeira parte do mandamento, que é concernente ao relacionamento dele com Deus. Mas Jesus focou mais no relacionamento dele com o seu próximo. Você guarda isso? E ele diz: guardo, observo. Aí sabe o que Jesus diz para ele? Jesus diz: tá bom, falta uma coisa. Aí Jesus mexe não com o relacionamento só dele com o próximo. A gente tem a entender que é, mas não é. Jesus diz assim: vende tudo o que tem e dá aos pobres. Isso não é relacionamento com o pobre. A gente pensa que, olha, Jesus está pedindo para ele ser bonzinho com os pobres. Não é isso, primeiramente. O que Jesus está querendo agora é sondar seu coração com ele. O que Jesus está querendo saber é se de fato ele tem uma importância no coração ou suas riquezas. E aqui, irmãos, o Senhor começa a confrontar
confrontar aquele homem. E eu queria ir para essa parte. Quando Jesus diz, tudo isso tem observado, ele uma coisa te falta, aí disse-lhe Jesus, versículo 21, né? Se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse versículo 21 é o versículo chave aqui. Tem gente que diz assim, Jesus não estava mandando aquele homem vender. Eu não quero chamar Jesus de mentiroso. Ele estava mesmo mandando vender o que tem. Eu queria tirar algumas lições para nós aqui nesta noite, desse versículo. E eu sei que é um versículo que mais mexe com o nosso coração, porque ele está enraizado lá dentro, que é uma coisa que se chama avareza. A avareza é um amor pecaminoso por aquilo que você acha que é seu, e não é. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Você levanta de manhã, com saúde, vai trabalhar. O Senhor te sustenta, o Senhor abençoa a tua vida. Você gasta nem muito das coisas que você tem com besteira, com coisas até ilícitas e pecaminosas. Mas quando se fala no reino de Deus, o coração endurece. Deus sabe, Deus compreende. Isso é não render graças ao Senhor. E o Senhor mexe com o nosso coração. E eu queria mexer um pouquinho no seu coração também, no meu coração com isso nesta noite. O Senhor olha para aquele jovem, sabe, irmão? Nós estamos na igreja, nós amamos a palavra de Deus, nós honramos o nosso Pai, amamos nossa mãe, não adulteramos, não falamos mal do próximo, somos religiosamente bons. Mas eu queria mexer nesse 21. Como você tem lidado com a questão do dinheiro? Ele tem sido um Deus no seu coração? Tem sido um Deus no seu coração? A palavra aqui vai dizer que aquele homem se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, o cara preferia ir para o inferno e aquelas propriedades serem destruídas, mas se ama, ama aquilo que tem. Nesse período de inverno, eu vejo o pessoal colocando nas redes sociais algumas imagens de pessoas sendo arrastadas na enchente no carro, porque não quer sair do carro. Vocês já viram assim? O pessoal sai do carro, morrer, o cara não quer sair do carro, ele quer salvar o carro, prefere morrer junto com o carro. Pessoa que ama o que tem. Ai, mas como tem crente desse jeito? Pessoas que, obrigado Senhor, mas quando o Senhor diz, meu filho, como está o seu coração com isso? Como você tem lidado com a fidelidade, com o compromisso no reino de Deus? Pastor, o que o texto quer realmente dizer para aquele jovem? O Senhor está dizendo, eu quero te levar para o meu céu, mas tem outro Deus no seu coração. Qual era o Deus que estava no coração daquele jovem? O dinheiro. Eu fico olhando para nós aqui nesta noite, e eu não sei se o Senhor desafia você a fazer isso 100%. O dinheiro era um Deus tão grande no coração daquele jovem, que o Senhor nem pediu para ele contribuir com a obra. Ele pediu, você precisa se desfazer 100% desse Deus grandioso que está assolando a sua vida. Vem caminhar comigo, deixa eu sair para lá. Muitos de nós, quando falamos de dízimo e oferta, o coração fica angustiado, fica magoado. Eu não quero dar dinheiro para a igreja. Se queres entrar no céu, a igreja não precisa de dinheiro, irmão. Você acha que Jesus Cristo precisava daquele jovem? O jovem precisava de Jesus? Jesus Cristo precisava que o jovem vendesse aquilo? Não.
Mas o jovem precisava vender aquilo e seguir Jesus? Sim. Sim. Jesus continua o mesmo Senhor, Rei da Glória, caminhando rumo ao Calvário por nós. Mas aquele homem, por amor ao dinheiro, caminhou rumo à perdição. E eu quero dizer para os irmãos, sejamos gratos a Deus. Você está lá no seu trabalho, sendo sustentado todo dia, seja grato a Deus. Pastor, porque você não conhece minhas lutas, minhas necessidades, minhas aflições. Eu não quero, assim, ser muito individualista de cada um de vocês, mas é bem provável que muitas das mazelas, das lutas, das faltas de recursos que faltam na sua vida, seja porque você tem o dinheiro como Deus no seu coração. Precisa enfrentar isso. Pastor, nunca sobra. Nunca sobra. Se for fiel, vai sobrar? Não, talvez nem sobre. Mas o nosso coração vai ficar o quê? Em paz, me deito e logo pego no sono. Seja fiel ao Senhor, no seu coração. Eu não posso deixar de falar isso para vocês, porque é o mesmo Deus que nos salva, que nos ama, que nos leva para o céu, que diz isso. Não é porque a igreja precisa, de jeito nenhum. Tem muita gente que diz assim, a igreja precisa do dinheiro. Precisa não. Precisa não. Agora a igreja precisa de fiéis, porque a obra do Senhor é realizada por pessoas fiéis. Nós falamos muitas vezes que nós recebemos esse templo aqui um mês. Quem aqui dos irmãos disse assim, recebemos de graça, não foi? Mas será? Será? Os irmãos já pararam para perceber que construção e terreno aqui desse templo custou quase, eu vou botar, R$1 milhão. Foi de graça? De onde saiu isso aqui? De crentes que não amam o dinheiro. Crentes fiéis. No pouco ou no muito. Crentes fiéis ao Senhor. Talvez os dízimos dos fiéis dessa igreja que vão lá para junta como um investimento missionário que nós enviávamos, lembra? Como dízimo ao Supremo Conselho que essa igreja é fiel. E eles se transformam em bênção, quanto por cento a mais para nós? E vocês perceberam que mesmo, eu prefiro que aqui não esteja nenhum infiel, mas se tiver, mesmo que você ou eu tenha sido infiel, o Senhor fez com que os fiéis contribuíssem com a obra, e a obra é sempre feita, porque Deus sempre vai levantar os seus, e nós devemos ser esses aqui, que amem a obra do Senhor, que não saia entristecido. A minha oração nesta noite é que você não saia dessa igreja entristecido. Minha oração é que você olhe para a sua vida, para o seu trabalho, para a luta, no sol, na chuva, pouco ou muito, mas que no final de um mês, no final de uma semana, você erga os olhos aos céus com sua família e diz, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. E eu vou ser grato ao seu santo nome. Eu vou ser grato ao seu santo nome. E o Senhor diz, vem e segue-me. Alguém me pergunta assim, pastor, mas quer dizer que é só contribuir para a igreja e eu vou para o céu? De jeito nenhum. Lembra a palavrinha final aqui do versículo 21? Você vai se desfazer do Deus que está no seu coração, que é a avareza, que é o dinheiro, e vai fazer o quê? Seguir a Jesus Cristo. Segui-lo incondicionalmente. Quem aqui já foi recebido lá na igreja, aqui na igreja, vocês responderam uma perguntinha mais ou menos assim: você está disposto,
depois de reconhecer que é pecador, a seguir a Jesus incondicionalmente? Sim! Foi essa a resposta que eu ouvi de vocês. Agora, livre de qualquer ídolo, de qualquer Deus que assola o meu coração, o Senhor diz: segue-me, segue-me, segue-me. A resposta daquele jovem foi sair triste, porque ele olhou: será que compensa seguir esse mestre? Ele olha sua casa, ele olha seus bens, ele olha seus bois, ele olha suas fazendas, ele olha seu trabalho, e como ele quer fazer alguma coisa de bom, ele acha que o trabalho dele é suor do seu rosto, é saúde, é porque ele se esforça, é porque ele estudou. Ele começa a argumentar com ele um monte de coisa. Aí de repente ele conhece o mestre que não tem nada de bom para dar, para receber dele. Ele começa a argumentar o seu coração com isso. Começa a visualizar estas coisas. E começa a imaginar. Compensa? Talvez na nossa atualidade a gente pense o seguinte: vou dar dinheiro para encher bucho de pastor? Eu mal tenho para mim? Vou dar igreja? E você começa a fazer meio mundo de argumentos. São argumentos. Permita-me ser sincero para nós. Isso é dureza de coração. É não render graças ao Senhor. Não é verdade que às vezes nessa mesma proporção, eu vou lá numa loja e não tem um pingo de receio de dar, dia desses, eu vou usar nome meu mesmo, como testemunho. Paulinha inventou de querer dar um presente para as crianças. Aí ela disse assim, eu fiquei animado, que ela disse assim: vou dar uma garrafinha térmica para eles beber água. Oh, beleza! R$20 eu satisfaço a família inteira, né? Aí eu ia dobrando para o lado direito, ela disse: é lá do lado esquerdo. Mas os importados não é para cá? Não. Vamos olhar umas bichinhas de meio litro d'água. Né? Quando eu cheguei lá, eu disse assim: é a coleção todinha, é? 70, 80? Eu, misericórdia. Misericórdia. Compramos. Oh, negócio bom, eu precisava disso. E a gente compra. Meio litro d'água, R$80. Misericórdia. No meu tempo que nós íamos trabalhar lá no interior, quem trabalhou, nós tirava cabaça, aquelas coité, não eu não conheci não. Furava, estou indo trabalhar não, estou indo ficar em casa, cuidando. Minha mãe ensinava, era professora, estou indo ficar cuidando do almoço. E nós íamos trabalhar mais meu pai, sol, garrafa de coité, enchia d'água, gosto de coité, gosto quente, sol, ou água boa. Agora meio litro d'água, preço. Mas a gente vai lá e compra. Compra. Irmão, vamos levar uma oferta de R$10 na igreja para... Meu dinheiro não é para isso. Nós gastamos às vezes do nosso ó com aquilo que não é de Deus. Com tanto prazer, com tanta alegria, mas o reino de Deus, às vezes, não é favorável para o nosso coração. E eu estou dizendo que quando isso acontece, é porque tem um Deus maior no nosso coração do que o Senhor, Rei da Glória. E eu estou falando aqui para os irmãos nesta noite, para nós, não acusando seu ninguém, mas chamando a nossa atenção para louvarmos a Deus com o nosso coração sincero, em tudo que somos, tudo que temos. Se o nosso coração, se o meu, se o seu coração estiver endurecido, não pense que a obra vai parar de continuar. Mas é bem provável que o seu coração não desfrute de uma alegria verdadeira e plena no Senhor.
E não é por causa do dinheiro, é porque ele se transforma um Deus no coração da gente. E com facilidade ele rouba a alegria, a paz, traz a falsa impressão de que vai fazer falta. Faça uma análise e veja se aquele pouco que Deus pede de você, que você não deu, se serviu para que você melhorasse demais de vida. Às vezes até Deus manda uma doença para que você gaste mais do que aquilo que você deixou de contribuir. Às vezes Deus, não sei para que eu vou dar a minha oferta, vou contribuir. Aí você sai da igreja de coração duro, às vezes do nada um pneu restaura. Sabe essas maledicências que vêm, que às vezes a gente pensa, pastor, mas isso acontece todo mundo, acontece só com aquele que é fiel, nós não associamos porque nós somos fiéis, e nós levamos a Deus quando o pneu estoura, porque nós não temos avareza, Deus abençoe, dá outro pneu, e nós seguimos para frente, a vida não é assim, mas o avarento não. Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer para comprar um pneu? Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou tirar do sei lá, vou ter que mexer, começar a fazer contagem de miséria. Não saia triste daqui nesta noite. Não saia triste. E o desafio que eu faço para cada um dos irmãos: alegre-se o coração e contribuir com a obra do Senhor. Quando nós começarmos a abrir a nossa congregação daqui uns dias lá em Frecheirinha, você saber que você faz parte. Quando nós abrirmos a congregação em Ubajara, Biapina, Guaraciaba, você saber que você faz parte, que seu suor, que seu trabalho faz parte do reino de Deus. Não importa o quanto, mas seu coração é fiel em servir ao Senhor. Não só nisso, quando nós precisarmos ir, e eu queria talvez concluir focando nisso. O chamado de Jesus é: desfaça do Deus que está destruindo seu coração e siga-me. E o versículo de número 22 mostra o contrário. Em vez de seguir, aquele jovem resolve o quê? Sair, se distanciar. Em vez de olhar o bom mestre, ele olha as suas propriedades. E sai triste dali. E a gente não tem mais notícia desse rapaz. Como está o seu coração nesta noite para isso? Como está? Eu quero com todo o meu coração dizer para os irmãos que os fiéis que Deus levantar na igreja é o suficiente para fazermos a obra de Deus neste lugar. Estou aqui implorando, não, pastor, não é nada disso. Os fiéis da igreja, suficiente. Agora, a nossa oração, que Deus transforme esta igreja toda em compromissada com o reino de Deus. Não vai lhe faltar nada. Não vai. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrir as portas dos céus. E não tem como eu não sempre repetir que a mesma palavra ali, abrir as portas dos céus, seu original, é a mesma palavra usada para quando Deus anunciou o dilúvio, quando disse: abrirei as comportas do céu e derramarei água sobre a terra. É a mesma palavra que o profeta usa: eu abrirei as portas do céu. E os irmãos viram quando Deus derramou o dilúvio? O Senhor está dizendo: eu vou abençoar vocês. Em contraste disso, tem uma mensagem lá no profeta Ageu, que Ageu diz para o povo: vocês estão que nem um saquetel furado. Trabalham e nada
Tem. Tudo que ganha parece que saquetel furado é um. Você bota e já cai no fundo. Né? Dia desse eu ia ali andando, um pobre com a sacola de pão, caiu tudo no. Saquetel furado. Você ganha, mas não chega a saciar. Saciar. Mas esse povo de Deus aqui, nossa igreja, é uma igreja que Deus tem abençoado, Deus tem sustentado. Mas sabe, como pastor, no geral, eu ainda visualizo, se todos nós aqui da igreja, todos nós, contássemos as bênçãos de Deus fielmente, talvez nós já daríamos para ter campo já em Frecheirinha e nas cidades daqui, e sustentar bem esta igreja. E eu não estou falando isso reclamando, eu estou falando isso dizendo que se o Senhor assim quer ainda desse jeito, é porque o Senhor quer trabalhar o nosso coração. E eu espero que nesta noite, cada um de nós aqui nesta noite, saia daqui, faça uma conta das bênçãos de Deus na sua vida. Reflita sobre isso. E veja no seu coração qual Deus que tem dominado sua vida. Quais as desculpas que você tem dado. Não saia triste. Siga Jesus nesta noite. Siga Jesus fielmente em todas. Ame o seu próximo, ame sua mãe e seu pai, não adultere, não mate, não roube, não faça nada dessas coisas que aquele jovem fazia. Mas não deixe nenhum Deus guardado no seu coração. Agradeça a Deus pelo que Ele tem dado, pelo trabalho que Ele tem lhe dado, pela saúde, pela disposição. E sabe aqueles dias apertado, que talvez... pastor, mas dezembro é muito apertado, janeiro, é bem provável que seja sua culpa mesmo, presente demais, festa demais, aí compra um bocado de coisa que você não perdeu a controlar e de repente entra um Deus lá no seu coração que nem você mesmo gostaria que ele estivesse. Derrame seu coração diante de Deus, nesse sentido, em todas as áreas, todas as áreas. Mas ninguém me responda. Mas sejamos honestos conosco mesmo. Não é um assunto que incomoda o nosso coração? Incomoda e incomoda. E porque incomoda, nós temos que retirá-lo com a graça de Deus de dentro de nós, para termos vida em Jesus. Eu queria finalizar com essa mesma palavrinha. Se queres ter vida, vocês percebem que para por aí? Não tem mais nenhuma palavra, vida aonde? A minha compreensão é que Jesus nem se remete ao céu, mas que Jesus diz: você quer viver em paz agora? Tira esse Deus da avareza do seu coração. Jesus não comenta nem para ir morar no céu. É se queres ter vida. Eu sei que você conhece alguém avarento. Não vive. Não vive. Não vive. Se for o marido, se a mulher gastar meia barra de sabão a mais, já reclama. Essa mulher está gastando sabão demais. Não é assim? Aí a mulher diz: por que você está sujando roupa demais? Vai almoçar? Que arroz é esse ali? Não é demais não?
15 dias acaba a feira, quer comendo só cuscuz, mas não vai comprar, porque era para ter dado. Vai lá, compra mais 2 quilos de arroz. Não, vai sair do orçamento. O avarento não vive. Ele morre por as coisas dessa terra. Ele morre por aquilo que é daqui. Mas eu tenho uma boa notícia para nós. Sabe aquela casa que nós moramos, aquele carro que nós temos? Em breve ficará para trás. Serão substituídas por mansões celestiais, por ruas de ouro. O povo fica falando hoje de carro elétrico. Eu fico imaginando o tipo de automóvel na nova terra. Jesus diz, lá em João, que a minha alegria era que onde eu estou, vocês também estejam. A alegria do Senhor é nos levar para esse lugar celestial. Mas tem outros irmãozinhos ainda perdidos na cidade que precisam se juntar a nós. E o Senhor não deixará nenhum deles para trás. Por isso que precisamos ser fiéis, para pregarmos na outra cidade. Os irmãos não ficam tristes quando a única igreja presbiteriana da Serra é aqui em Tianguá? O que é que eu posso fazer, pastor? Destrone os deuses falsos do seu coração. Siga a Jesus. Não saia daqui triste nesta noite. Vamos concluir. Eu queria convidar o grupo de louvor para cantar a segunda música do louvor desta noite. É dos 3 louvores, a do meio. Eu queria que você olhasse a letra desse louvor, cantasse, mas observasse a fidelidade de Deus, e se isso é verdade na sua vida, seu coração. Vamos cantar junto com o grupo de louvor e observar a letra deste hino, a do meio, irmãos. Exatamente.